Por acaso você já se perguntou o que é um fundo imobiliário? Ou já viu em algum lugar alguma coisa que falava sobre isso e ficou se perguntando, mas o que será que isso significa? Vamos lá. Imagina que você quer comprar um apartamento, mas só que você não tem o dinheiro suficiente para isso. Vamos supor que um apartamento ele custe 100, 200, 300 mil para cima, até 500 mil, 1 milhão, vamos supor. Seria uma quantia bem alta para se investir. E nem todo mundo vai dispor dessa quantia. Além de outros empecilhos que você vai ter investindo em um imóvel físico. Por exemplo, você vai ter que arcar com taxas, IPTU, impostos sobre um imóvel que você tem. Ou seja, ele vai demandar uma grande parcela de dinheiro para você ter ele, na verdade, para poder comprar e para manter. Vamos supor que você alugue esse imóvel. Se você for alugar, você vai depender muitas vezes dos inquilinos, da qualidade deles, se eles vão pagar os aluguéis em dia. Imagina que você alugou seu apartamento e daí os inquilinos ficaram nele durante um ano. Só que depois de um ano, eles saíram. E quando eles saíram, eles acabaram com o apartamento. Você certamente teria que desembolsar uma quantia que seria, às vezes, significável para poder reformar o apartamento para alugar de novo e entregar a outro inquilino. Essa seria uma desvantagem. Não é errado você querer ter um imóvel. Isso vai depender muito do seu senso. Se você realmente quer ter um imóvel, do seu desejo de ter um imóvel no seu nome. E sim, poderia ser vantajoso, mas como que você faz para investir no imóvel se você tem pouco dinheiro? Você não vai conseguir comprar um terreno, um apartamento, uma casa tendo pouco dinheiro. Então, é para isso que existem os fundos imobiliários. Eles possibilitam que o investidor com pouco dinheiro já compre uma cota de um fundo imobiliário. Mas o que seriam os fundos imobiliários? Basicamente, como o nome já diz, seriam fundos que têm o objetivo de basicamente investir no setor imobiliário. Ele vai ter um gestor especializado de uma empresa e ele vai captar recursos de investidores e ele vai usar esses recursos captados na compra de imóveis, sejam imóveis físicos, tanto como escritórios, galpões, barracões, indústrias, empresas, escritórios corporativos. Estes basicamente seriam os fundos imobiliários do tipo de tijolo. Eles seriam os imóveis físicos. Existem também os fundos imobiliários de papel, que seriam fundos que investem em outros fundos. Eles compram papéis, ou seja, títulos de outros fundos imobiliários. O fundo imobiliário, em troca desse dinheiro que é investido pelo cotista, ele paga todo mês uma certa remuneração, que seria os dividendos do fundo. Ou seja, se você tiver uma quantidade significativa investida em fundos imobiliários, você vai conseguir viver de renda. Quais seriam as vantagens dele? Um baixo valor inicial. Muitas vezes você já consegue investir num fundo imobiliário a partir de R$100, o que seria impossível se você tivesse investindo em um imóvel fisicamente. Você teria que desembolsar uma quantia muito alta. Você não vai ter a dor de cabeça de IPTU, de impostos, de taxas, de inquilinos. Quando você investe em um fundo imobiliário que é diversificado, você vai ter uma vantagem por causa da vacância dele. A vacância seria a taxa de desocupação. Quando é um fundo imobiliário que tem vários imóveis, a taxa de desocupação dele, ou seja, de vacância, é bem menor. Você vai continuar tendo rendimentos todo mês.
o que talvez não seria possível se você investisse no imóvel fisicamente e alugasse, e o inquilino saísse, você não conseguisse alugar de novo. E quais as outras vantagens? Você também não vai pagar imposto de renda sobre os lucros obtidos, você não vai ter toda essa dor de cabeça de ter que administrar, se preocupar com reformas, com taxas, porque tudo isso vai ficar na mão de um gestor. Essas seriam as vantagens do fundo imobiliário, que você pode investir em imóveis com pouco dinheiro. Como eu te disse, a partir de R$100 você já consegue investir. Mas e quais seriam as desvantagens? Elas seriam que o fundo imobiliário ele está na mão de um gestor. Então, basicamente, você vai depender do gestor. Se ele tem um trabalho competente, se ele vai entregar resultados para o fundo. Por isso, seria interessante você analisar muito bem a qualidade do fundo que você está investindo, a competência do gestor, os resultados que ele entrega, além de basicamente você olhar o setor que você está investindo. Será que esse setor imobiliário ele vai trazer boa rentabilidade para mim ou ele está em declínio? Você tem que olhar qual que é o setor, quais são as expectativas para esse setor, se ele vai ter uma boa rentabilidade. Além dele, de outra desvantagem seria a volatilidade que ele vai ter e o risco de crédito, porque fundos imobiliários eles não são garantidos pelo FGC, Fundo Garantidor de